Começo hoje falando sobre a morte do Ayrton Ferreira Rocha Neto, de 33 anos. Coloca na tela para mim, por favor, a foto dele, junto também com o que aconteceu com ele. Aí temos a foto do Ayrton, 33 anos, pai de família, casado, pai de uma menininha, minha gente. Ele que era servidor público, que era comerciante na cidade de Milagres, na região do Cariri. No sábado, ele saiu de uma casa de shows com um grupo de amigos e aconteceu isso, ó. Quando houve uma briga, uma discussão do lado de fora, e após essa briga, essa discussão, um homem de nome Romário Raoni Pereira Augustinho, de 31 anos, entrou no carro e jogou o carro contra um grupo de pessoas. E nesse vídeo, o que a gente pode constatar é o seguinte: a vítima, o homem que morreu nessa história, nem na discussão estava. Você viu aquela setinha lá dizendo Ayrton, Ayrton? Ele estava longe da discussão, longe da briga. E ainda assim, o motorista do carro pegou o veículo e fez isso, ó. Atropelou 3 pessoas de propósito, segundo a polícia, que estavam no meio da rua. Infelizmente, o Ayrton não resistiu aos ferimentos, morreu no local. Um segundo rapaz foi socorrido com ferimentos, foi levado para o hospital. Isso aconteceu na Avenida Plácido Castelo, no bairro Lagoa Seca, que fica em Juazeiro do Norte. Inclusive, eu vou conversar agora com uma colega jornalista que gentilmente aceitou falar conosco. Ela que é da região do Cariri. Monique Feitosa está comigo aqui ao vivo. Monique, boa tarde. Bem-vinda aqui ao Balanço Geral. Muito obrigado, viu, pela sua gentileza. Oi, Luiz. Boa tarde para você. Boa tarde para todo o público que está acompanhando a gente. Essa cobertura muito triste, é uma tragédia, né? É tão triste a gente ver jovens perdendo o bom senso e resolvendo tudo na base da violência. A região do Cariri está de luto. O Ayrton, esse servidor público que teve essa morte trágica, veio para uma festa comemorar um aniversário e acabou sendo atropelado de forma muito covarde. Ele não estava nem sequer envolvido, né? Depois de tanta repercussão, a gente já conversou com muitas pessoas e principalmente o delegado. O delegado se posicionou depois de ouvir o principal suspeito, né, que continua preso. Então, assim, realmente foi uma tragédia. Esse lugar onde tudo aconteceu, Monique, sim, desculpa lhe interromper, é um lugar que costuma ter, é um lugar de barzinhos, é um lugar em que a sociedade costuma se confraternizar, é um lugar movimentado à noite, é? Muito, Luiz, é aquele point da cidade, sabe? Aquele local do bairro nobre, que tem muitos restaurantes, muitos barzinhos. Você vê ali em uma das imagens que a gente percebe o flanelinha conversando, né, com as pessoas que vão saindo da festa para entregar o carro, para receber algum pagamento. Então, área muito movimentada. Tinha um grupo de pessoas conversando quando esse desentendimento teria começado na porta desse local onde a festa aconteceu. Então, assim, também tem o agravante da bebida alcoólica, que é muito preocupante nesses jovens quando saem para as festas. Então, a principal justificativa no depoimento concedido ao delegado, ao doutor Rafael Mota, é que eu tinha bebido, eu estava com a cabeça cheia de cachaça, né? Isso foi um depoimento dado com o principal suspeito, que é o Romário Raoni, de 31 anos, que inclusive já é tornozelado, já responde por outros tipos de crimes também. Quer dizer que ele já estava ali sob custódia da justiça, né? Estava tornozelado e aí estava vivendo a vida adoidado, como aquele filme, né? Estava por aí curtindo festas à noite e nessa pegou o carro e atropelou o Ayrton. Eles se conheciam, você sabe dizer, Monique? O Ayrton que nem da cidade né? Não, o Ayrton é de Milagres, então, não é isso? Exatamente, é uma cidade aqui da região, mas fica, né, distante de Juazeiro do Norte. Ele tinha vindo para celebrar esse aniversário de pessoas conhecidas e ia voltar para a região dele, para o município dele, para Milagres. Milagres, inclusive, é uma cidade que está de luto pela morte de Ayrton Ferreira, que tinha apenas 33 anos, deixou uma filhinha de 6 anos. Então, a gente fica sem palavras, Luiz, porque cada caso que a gente cobre, quando envolve violência, a gente acha que já fez todo tipo de reportagem na nossa trajetória, mas, infelizmente,
cada uma que surge vai nos surpreendendo pela falta de humanidade. Tem muitas outras formas de resolver qualquer tipo de desentendimento, mas não pegar um carro que nem era do Romário Raoni. O carro não era do motorista, dele, né? Não era dele. Aí, pelas investigações, esse carro estaria à venda de um lojista que vende, compra, negocia carros, e ele acabou pegando o carro mesmo com a intenção. Então foi um homicídio, né? Assim, pela cobertura, pelo andar da carruagem, não é um acidente de trânsito, é um homicídio. É dessa forma que a gente precisa tratar essa tragédia e pedir justiça, né, pela vítima. Com certeza. O que o delegado conta, o que é que o delegado já pode falar sobre o inquérito que foi instaurado com relação a esse caso, Monique? A gente tem que aguardar todas as questões de perícia, mas o que é que o delegado Rafael Mota fala no momento, o que é que ele já falou para a imprensa? Esse indivíduo de 31 anos praticou um crime bárbaro, ele teve uma noite inteira bebendo, saiu de uma festa que ele já tinha bebido muito e foi para esse segundo local, continuou bebendo, e nesse bar, a discussão na calçada, envolvendo uma pessoa que não tinha nada a ver com a Ayrton. Essa discussão teria motivado ele pegar o carro e passar por cima das pessoas que estavam ali. Você sabe a motivação da confusão? Você sabe a motivação? Por racha. Carro que corre, carro que não corre. Ai, foi por isso? Mais. É o que estão comentando, né? Mas vamos esperar aí a apuração da polícia pra gente ter certeza. Mas você sabe como é. Todo mundo... eu conheço uma pessoa que estava lá na festa, eu conheço uma pessoa, prima de não sei quem, estava na calçada com eles. Então a gente vai juntando as informações. A imprensa nem sempre tem acesso a todo o inquérito. O inquérito vai correr nesses próximos 30 dias. A perícia precisa ser feita no local, no carro, no sobrevivente que continua internado no Hospital Regional da região do Cariri. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Você tem o estado de saúde dele? Lamenta. Monique, perdão te cortar mais uma vez, mas eu queria só aproveitar a deixa. Você tem informações sobre o estado de saúde desse outro que foi atropelado e levado para o hospital? Não, a gente não tem hoje como saber, por exemplo, quantas cirurgias ele já fez, se ele está em UTI, está em coma. A gente sabe apenas que ele está internado no Hospital Regional do Cariri. É a única informação que eu posso te dar com certeza para a gente não incorrer num erro de falar algo que não esteja acontecendo e prejudicar ainda mais a investigação ou o sofrimento da família. Porque essa vítima vai ser de total e fundamental importância para o inquérito ser apurado e a investigação da morte do Ayrton, tendo em vista que ele sobreviveu e por ele estar no local, ele vai poder relatar com mais detalhes, né? Vai ser ouvido pela polícia. Esse que foi atropelado e foi levado para o hospital, ele participou da confusão, da briga em si, ou ele estava com o Ayrton, você sabe dizer? Luiz, o que dá para saber é que aquele grupo ali de 5 a 8 pessoas conversavam em frente ao local do evento e o carro já chegou passando por cima de todo mundo. O Ayrton, que não estava na confusão, estava apenas próximo, foi atingido e morreu no local. O SAMU constatou a morte dele no local. O outro ainda foi socorrido com vida, mas o Ayrton não teve sequer a chance de ser socorrido. É uma fatalidade. Com relação ao suspeito, que já estava com tornozeleira eletrônica, qual o histórico dele, né? Você tem essa informação aí? A gente está esperando o delegado continuar nos recebendo para ter mais detalhes sobre outros tipos de crimes, se era estelionato, se era violência doméstica, se era homicídio, enfim. Mas a gente precisa entender, qual é o histórico e como é que ele estava depois das 18 horas tornozelado numa festa. Sim. Porque quem usa tornozeleira eletrônica, teoricamente, é para estar sendo monitorado. O dono do carro, em algum momento, chegou a esconder esse veículo para que ele não fosse encontrado nem periciado? O que é que a gente sabe até agora, né? Assim, tem uma informação que eu preciso compartilhar com vocês. A Secretaria de Segurança Pública até se pronunciou também já sobre esse caso e diz que o antecedente que você falou, se a gente teve acesso ao histórico dele, né? A gente não teve acesso a ler os processos anteriores pelos quais o Romário Raoni está tornozelado, para saber o que é que ele fez, mas a única informação muito sucinta que a Secretaria de Segurança Pública chegou a compartilhar por meio de nota é que foi uma lesão corporal. Agora a gente não tem detalhes sobre o tipo dessa lesão corporal que ele responde que por isso está tornozelado hoje. Estamos com a imagem, inclusive, viu, Monique? À direita do vídeo, nós estamos com a imagem de um policial civil no momento em que houve a prisão desse elemento.
que estaria guiando o carro no momento em que atropela 3 pessoas e que, obviamente, mata o Ayrton. Está aí a imagem do elemento que acabou sendo preso, destacar inclusive a rapidez da polícia aí na região do Cariri, porque foi logo após, praticamente no dia seguinte ao ocorrido, né? Horas, porque tudo aconteceu meio que na madrugada da sexta para o sábado, né? Então, ele se escondeu na caixa d'água de uma chácara. Então, assim, quando a polícia começou a fazer as diligências, a população também ajudou. A gente tem que fazer esse reconhecimento de denúncias anônimas que chegaram para a polícia, informando possíveis locais onde o Romário Raoni estaria escondido. E a polícia fechou o cerco, foi lá e prendeu. Se não fosse isso, ele provavelmente não estaria mais na região do Cariri, já teria fugido aí, né? E o dono do carro? O dono do carro, até onde a gente sabe também, já foi ouvido pela polícia, é amigo do Romário Raoni e ele seria a pessoa responsável pelo veículo que é da empresa para a venda e compra de veículos. Agora, a ligação exatamente, como ele vai responder aí na investigação, porque ele acabou participando por ter ajudado o amigo na hora de esconder o veículo, né? Então, a participação dele, por enquanto, está sendo essa. Monique, agradecer a sua participação, sua gentil participação aqui no Balanço Geral desta tarde, esclarecendo para toda a sociedade, para todos os nossos telespectadores do estado do Ceará e também para quem nos acompanha pela internet, né, youtube.com/GC+, tem gente nos acompanhando do país, do mundo inteiro, tem gente cearense e tudo que é parte do mundo. Então, agradecer sua gentileza aqui de partilhar as suas informações. Muito obrigado, viu, Monique? Luiz, conte sempre que precisar. A gente está aqui na região do Cariri, mas de olho em tudo que acontece. Ainda mais quando chega esse tipo de notícia, né? Que mexe muito com as pessoas na região. Pela impunidade. Uma pessoa com tornozeleira, tá ali em liberdade, beber, tomar todas, pegar um carro e atropelar porque quis. Não foi um acidente. Ele foi desviado um buraco e atropelou todo mundo, né? Ali, é como o delegado bem usou essa frase. Ele usou o carro como uma arma. Por isso que diz que foi de propósito, né? Foi, de propósito. E o Ministério Público também muito sensível à repercussão desse caso, a essa fatalidade, a essa tragédia. O Ministério Público defende que o modo como o Romário agiu demonstrou uma forma de agir muito fria e perigosa. Então não dá mais para a justiça facilitar e deixar uma pessoa com uma ficha criminal dessa solta. Claro, não é mais possível a gente ficar calado e a imprensa também colaborar fazendo suas cobranças pertinentes ao Poder Judiciário para que ele permaneça preso pagando pelos crimes que deve à justiça. Já tem uma parte da sociedade que torce o nariz para a tornozeleira eletrônica, que acha que é facilitar a vida para criminoso, para gente que fez algum mal feito e foi julgado pela justiça, né? E aí nós temos um caso, quer dizer, uma pessoa, a gente não sabe ainda ao certo do que se trata, qual era o crime, né, anterior, mas assim, o fato é que ele estava solto, com a tornozeleira e tirou a vida de um pai de família. Inaceitável, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Monique. Obrigada também, Luiz, e um abraço para você e para todo mundo que está nos acompanhando, que precisarem, estou pela região do Cariri. Tá ok, Monique. Obrigado, muito obrigado. Pois é, Tchau, muito obrigado. Ele, o motorista, ele foi autuado em flagrante por homicídio doloso e tentativa de homicídio. E que agora vamos aguardar o andamento das investigações, o fim, a conclusão do inquérito, o que é que o Ministério Público vai se manifestar, né, para frente, para aguardar aí o julgamento e o que é que a Justiça vai decidir com relação a esse elemento.